Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Sturges, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai falar do apóstolo Judas, filho de Tiago. Não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus. E o livro diz o seguinte sobre ele. Houve dois apóstolos chamados Judas. Um deles tornou-se odioso por ter traído Jesus, entregando-o às mãos de seus inimigos. Poucas coisas é dita sobre o outro Judas. Ele parece ter sido um destaque, um daqueles indivíduos pouco espetaculares que Jesus considerava tão úteis. A fim de distinguir este Judas do Iscariotes, os escritores dos evangelhos usavam várias formas. Lucas o chama de Judas de Tiago. Mateus se refere a ele como Labeu ou Tadeu. Marcos o chama de Tadeu. João simplesmente diz Judas, não o Iscariotes. Os apelidos são significativos. Jesus deu um novo nome a Simão, chamando-o de Pedro ou Rocha. Ele chamou de Boanerges os filhos de Zebedeu, ou seja, filhos do trovão. Teria sido Jesus a dar a Tiago os apelidos de Tadeu e Labeu? Não seria difícil que ele fizesse algo assim. Labeu significa corajoso, entusiasta ou ousado. Tadeu significa animado ou vivaz. Que qualidades teria esse homem para merecer tais nomes? Teria mostrado destemor ou coragem especiais durante suas viagens com Jesus e os outros apóstolos? Será que os salvou de algum perigo? Possuía uma personalidade espirituosa e efervescente? Só podemos fazer suposições. Uma coisa parece certa: o nome Tadeu não seria apropriado para alguém que não tivesse a alegria de viver. Ele talvez fosse um daquelas pessoas que gostavam realmente da vida, de viver por viver. A frase grega usada por Lucas para designá-lo é simplesmente Judas de Tiago. Os intérpretes católicos romanos dizem que isto significa realmente Judas, irmão de Tiago. Outros estudiosos insistem em que a implicação é Judas, filho de Tiago. Existem um versículo no relato de Mateus que menciona dois irmãos de Jesus, chamados Tiago e Judas. Os católicos dizem que irmão significa, na verdade, primo, e que esses homens não eram absolutamente irmãos de Jesus. Eles não gostam de pensar que Maria teve outros filhos após o nascimento de Jesus. Embora a língua grega tivesse duas palavras diferentes para primo e irmão, e elas não fossem intercambiáveis. Ou os eruditos católicos insistem que Maria não teve outros filhos, mantendo-se virgem perpétua. Eles também afirmam que esses, entre aspas, primos de Jesus, Tiago e Judas, foram os apóstolos que escreveram os dois livros do Novo Testamento que levam os seus nomes. Esta identificação faz surgir duas dificuldades. Em primeiro lugar, o Novo Testamento diz explicitamente que os irmãos de Jesus não creram nele durante seu ministério pessoal. João 7, versículo 5. Homens que se recusaram a crer em Jesus dificilmente poderiam tornar-se seus apóstolos. A outra dificuldade é que Judas, no versículo 17 do livro que leva o seu nome,
faz a seguinte declaração, abre aspas, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Essas seriam palavras estranhas saindo dos lábios de uma pessoa que suponha ser um apóstolo. Nomes como Judas e Tiago eram bastante comuns na Palestina do primeiro século, sendo que o Novo Testamento cita vários homens diferentes com esses nomes. Encontramos os irmãos de Jesus, filhos de Maria com José, que se recusaram a crer nele durante seu ministério pessoal. Lemos também a respeito de um homem chamado Judas, mencionado como Tadeu ou Labeu, cujo pai tinha o nome Tiago. Isso é tudo que sabemos sobre a família deste apóstolo. Se o nome indica a personalidade do indivíduo, Tadeu era um homem bem-humorado. Ele gostava de uma boa risada e podia ver o humor de uma situação. É possível que tivesse sorrido ao ouvir os exemplos humorísticos usados por Jesus em seus ensinamentos. O homem com um pedaço grande de madeira enfiado nos olhos, querendo tirar o cisco do olho de outro. A história das crianças brincando na praça para que não conseguiam entrar em acordo sobre coisa alguma. Ou a história do homem que teve de pedir comida ao vizinho no meio da noite, por causa de um amigo que passava. Tadeu podia perceber perfeitamente o humor dessas situações. Alguns indivíduos têm a ideia errada de que Jesus aparentava ser um indivíduo bonzinho, sempre com um olhar piedoso e semblante infeliz. Esteja certo de que Tadeu jamais seria atraído por por um tipo assim. Se havia algo detestado por Jesus, era a expressão de sofrimento dos fariseus para demonstrar sua religiosidade. Conheci certa vez um homem que me fez lembrar de como Tadeu deveria ter sido. Ele era grande, forte e de bom gênio. Trabalhava duro e por longas horas, mas não parecia incomodar-se. Ao contrário, demonstrava gostar de seu trabalho, apreciando, na verdade, tudo o que fazia. Apreciava o ar livre, seus passatempos favoritos era a caça e a pesca. Ele amava também sua família e era um bom provedor para ela. A única dificuldade estava em sua ideia tola de que o cristianismo só era bom para mulheres e crianças. Insistia em que a família fosse à igreja todos os domingos e ficava furioso quando faltavam, mas ele nunca comparecia às reuniões. Esse homem deixou de encontrar em Jesus o que Tadeu descobriria nele. Tadeu percebeu que a vida com Jesus era ativa. Ele viajou com o Mestre de cidade em cidade enquanto as percorria para ensinar e curar os doentes e aleijados. Tadeu verificou que a vida com Jesus é verdadeiramente uma vida abundante, a vida cheia de alegria para os que sabem ter se reconciliado com Deus. Existe uma tradição interessante sobre Tadeu registrada por Eusébio no 13º capítulo do primeiro livro de sua História Eclesiástica. Segundo a mesma, Abigar, rei de Edesa, que ficava onde é agora o sul da Rússia, enviou uma carta a Jesus pedindo para ser curado de suas enfermidades. Segundo a história, a carta foi escrita como segue. Vou ler um trecho da carta. Abigar o chama. O toparca
a Jesus, o bom Salvador, que apareceu no distrito de Jerusalém. Saudações. Ouvi falar de sua pessoa e suas curas, como elas são realizadas sem remédio e sem ervas. Pois, como se conta, os cegos recobram a vista, os paralíticos andam, os leprosos ficam limpos, os espíritos imundos e os demônios são expulsos, e o Senhor cura os torturados por longas moléstias, ressuscitando também os mortos. Quando ouvi todas essas coisas a seu respeito, decidi que se tratava de um destes casos. Ou o Senhor é Deus, vindo do céu para praticá-las, ou um filho de Deus. Por esta razão lhe escrevo pedindo que se apresse em ver-me, a fim de curar meu sofrimento. Além disso, ouvi dizer que os judeus estão fazendo zombaria de sua pessoa e querem maltratá-lo. Eu tenho uma cidade muito pequena e venerável que basta para nós dois. A tradição continua, afirmando que Jesus escreveu a seguinte resposta enviando-a a Abigar, através de um mensageiro de nome Ananias. Diz assim: Sois abençoado por crer em mim, sem me ter visto, pois foi escrito a meu respeito que os que me verão não me viram, não creram, e os que não me viram crerão e viverão. Quanto ao que me escreveu, pedindo que fosse vê-lo, é necessário que primeiro complete as coisas para as quais fui enviado, e depois de terminá-las, ser levado ao que me enviou. Quando for levado, enviarei um de meus discípulos, a fim de curar seu sofrimento e dar vida a ti e aos que estão contigo. Segundo a tradição, Tadeu foi enviado a Edessa no mesmo ano da crucificação. Depois de contar ao rei os detalhes da morte e ressurreição de Jesus, Tadeu curou de sua enfermidade e também os males de muitos de seus conterrâneos. No dia seguinte, todos os habitantes da cidade se reuniram para ouvir a pregação de Tadeu. De acordo com Eusébio, esta é a história de Tadeu e do rei Abigar. Até mesmo Eusébio parece tê-la considerado apenas como uma tradição interessante. O Novo Testamento registra apenas uma coisa dita por Tadeu. Aconteceu na noite da última ceia. Essa foi uma semana a ser lembrada no que se referia a Tadeu. Houvera, a princípio, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, completa com multidões aplaudindo e acenando com ramos de palmeiras. Tadeu aprovou com entusiasmo os gritos de louvor dirigido a Jesus e ficou satisfeito ao ver o povo da cidade aceitar tão prontamente o seu mestre. Tadeu tinha certeza de que o reino estava a caminho. Durante a ceia de despedida de Jesus com seus apóstolos, a conversa não parecia nada otimista. A noite toda Jesus lhe falava sobre deixá-los. Tadeu não conseguia compreender essa ideia. Para onde Jesus ia partir e por quê? Tadeu sentia-se confuso. Abre aspas. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me
manifestarei a ele. Fecha aspas. João 14, de 18 a 21. Tadeu ficou desnorteado. O que Jesus queria dizer ao afirmar que o veriam? O que estaria tentando explicar quando disse que estaria no Pai? Não conseguindo conter-se por muito tempo, ele explodiu. Abre aspas. Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Fecha aspas. Com paciência e bondade, Jesus respondeu a esta pergunta. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a do mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Fecha aspas, João 14, de 23 a 27. A resposta de Jesus não satisfez Tadeu completamente. Ele saiu do cenáculo ainda confuso. Mais tarde, naquela noite, a multidão maldosa levou Jesus para ser crucificado. Tadeu seguiu de longe com os outros apóstolos. Mas, apesar da confusão em sua mente e sua alma, Tadeu permaneceu leal a Cristo através de todos os eventos que se seguiram, pois Lucas, no primeiro capítulo de Atos, cita seu nome com os outros apóstolos que aguardavam em Jerusalém. O que aconteceu a Tadeu durante os anos que se seguiam ao Pentecoste? Sofreu mártire, como afirma uma tradição? Morreu devido aos inúmeros ferimentos produzidos pelas flechas atiradas na cidade de Ararat? Ou deu sua vida em alguma outra parte remota da terra enquanto pregava o Evangelho? Quando Tadeu enfrentou a morte por causa da justiça, ele talvez estivesse então compreendido por completo as palavras de Jesus durante aquela última ceia. Abre aspas. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Fecha aspas. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, deixa um like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam um pouco mais sobre cada um dos apóstolos que andou com Jesus, tá bem? Se você está com alguma dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto da Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Vai falar também sobre os próximos apóstolos, a vida deles e o legado deles, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?